Olha só, imagine a cena. Um dos nomes mais fortes e influentes do governo Bolsonaro, um general com décadas de serviço militar, vem a público através de documentos oficiais e revela que enfrenta uma doença grave, degenerativa, há anos. Estamos falando do general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, que, em meio a investigações explosivas, teve seu diagnóstico de Alzheimer, datado de 2018, tornado público. E é aí que a coisa fica interessante, porque essa revelação não é só sobre saúde, mas sobre política, justiça e a capacidade de um país de lidar com seus próprios fantasmas. Fica com a gente da Closer Brasil porque hoje a gente vai mergulhar fundo nessa história. Para quem não lembra ou precisa refrescar a memória, o general Augusto Heleno foi uma figura central no governo de Jair Bolsonaro. Ele ocupou o cargo de ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, uma pasta estratégica que lida diretamente com a segurança presidencial e informações sensíveis. Ao longo de mais de 4 décadas de carreira militar, Heleno construiu uma imagem de lealdade e disciplina. Ingressou na Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, lá em 1966, e passou por postos de grande responsabilidade, como o de comandante militar da Amazônia, onde lidou com temas cruciais de soberania nacional e proteção ambiental. Sua trajetória é marcada por uma forte presença no cenário político e militar brasileiro. Mas, nos últimos tempos, o nome de Heleno voltou às manchetes por um motivo bem diferente: seu envolvimento nas investigações sobre a suposta trama golpista que teria tentado impedir a posse do presidente Lula. É nesse contexto de investigações que a revelação sobre sua saúde ganha contornos dramáticos. Segundo um exame médico que veio à tona e foi apresentado pela própria defesa do general ao Supremo Tribunal Federal, o STF, Augusto Heleno foi diagnosticado com Alzheimer desde 2018. O relatório médico é claro: referência de Alzheimer em evolução desde 2018, com perda de memória recente importante, prisão de ventre e hipertensão em tratamento medicamentoso. Percebem a gravidade? Estamos falando de uma doença que afeta diretamente a capacidade cognitiva, a memória, o raciocínio. E isso veio à tona exatamente quando o general estava sendo alvo de uma operação da Polícia Federal, no âmbito da investigação sobre a tentativa de golpe de Estado. A defesa de Heleno usou esse laudo para argumentar sobre sua condição de saúde, questionando, por exemplo, sua capacidade de prestar depoimento de forma plena. É um ponto crucial, porque levanta uma série de perguntas sobre a validade e a interpretação de suas ações e declarações nos anos em que esteve no poder. E aí que a coisa fica realmente complexa, gente. Se o general Heleno já tinha Alzheimer desde 2018, o que isso significa para as decisões e os conselhos que ele deu como ministro do GSI? Quais as implicações dessa condição na sua participação em reuniões e articulações políticas? É uma pergunta que a justiça e a sociedade precisam fazer. A doença, por definição, impacta a memória recente, a capacidade de julgamento. Imagina um ministro com uma condição dessas atuando em um dos cargos mais sensíveis da República. Isso não é para julgar o indivíduo, mas para entender as circunstâncias. A revelação do Alzheimer, neste momento, lança uma nova luz sobre todo o período em que ele esteve no governo. Será que algumas atitudes, algumas falas, podem ser reinterpretadas à luz dessa condição? É uma discussão delicada, que envolve ética, medicina e, claro, a responsabilidade pública. A questão da saúde de figuras públicas é sempre um tema espinhoso, mas quando ela se cruza com acusações tão graves como a de tentativa de golpe, o debate se intensifica. E não é só sobre o passado, é sobre o presente, sobre como a justiça vai lidar com essa informação em um processo tão delicado. A defesa, ao apresentar o laudo, busca, claro, proteger o general. Mas essa informação tem o potencial de reverberar de diversas formas na opinião pública e no andamento das investigações. Além disso, essa situação nos força a refletir sobre a saúde mental e física de nossos líderes. Será que temos mecanismos suficientes para monitorar e garantir que pessoas em posições de tamanha responsabilidade estejam plenamente aptas para o cargo?
Não é uma pergunta fácil, e a resposta não é simples, mas é fundamental para a saúde da nossa democracia. A história do general Heleno e o seu diagnóstico de Alzheimer, revelado em um momento de tanta turbulência política, é um lembrete brutal de que, por trás dos títulos e dos cargos, existem seres humanos com suas vulnerabilidades e desafios. E o impacto dessas vulnerabilidades pode ser sentido em todas as esferas da sociedade. A Closer Brasil está aqui para te ajudar a decifrar esses impactos, a ir além da notícia superficial e entender as camadas de complexidade que envolvem cada acontecimento. Em suma, a revelação do Alzheimer do general Heleno, datado de 2018, não é apenas uma notícia sobre saúde. É um elemento que se entrelaça com as investigações mais importantes da história recente do Brasil, levantando questões profundas sobre responsabilidade, capacidade e o funcionamento do Estado. É mais um capítulo que nos faz pensar sobre os bastidores do poder e as fragilidades humanas que o permeiam. O que você pensa sobre essa situação? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber a sua perspectiva. Meu nome é Misael Xavier. E esse foi mais um episódio do podcast de notícias da Closer Brasil. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com informação de qualidade. E exatamente por isso que criamos este espaço. Para quem não se contenta com manchetes superficiais e quer entender o que realmente está acontecendo no mundo. Aqui na Closer Brasil, nossa missão vai muito além de apenas informar. Todos os dias, mergulhamos fundo nos bastidores da política, da tecnologia, da economia e dos acontecimentos que estão moldando o nosso futuro. Trazemos análises exclusivas, contextos que você não encontra em outros lugares e uma visão completa dos fatos que realmente importam. Se você acredita que estar bem informado é fundamental para tomar melhores decisões e entender o mundo ao seu redor, este é o seu lugar. Com apenas 2 cliques, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você nunca mais perde nossas análises profundas e fica sempre um passo à frente. Não deixe que as informações mais importantes passem despercebidas. Clique agora no botão de inscrever-se, ative as notificações e venha fazer parte da nossa comunidade de pessoas que, assim como você, querem decifrar o impacto real das notícias no futuro que estamos construindo juntos. Nos vemos no próximo episódio.